Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida e amada Rádio Catedral, FM 106.7. Mais um domingo repleto de bênçãos e repletos de sentido, aqui no programa Viver Bem. Esse programa que é de psicologia e espiritualidade e que nos leva, nos conduz a uma grande reflexão, que bom, né, gente? A uma reflexão sobre a vida que a gente tem. Então, sempre, todos os domingos, aqui nos estúdios da rádio, uma convidada, um convidado, psicólogo. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é uma das fundadoras do grupo de psicólogos da nossa arquidiocese. Já já ela vai se apresentar, mas antes disso, gostaria de pedir a todos vocês, ouvintes do nosso programa, amigos da rádio, que colaborem aqui com o programa Viver Bem, indicando temas. O tema de hoje foi indicado, foi pedido por uma ouvinte muito especial, assídua, e que vocês também colaborem com a gente. Temas, dicas, façam perguntas. Se tiver alguma dúvida, também pode passar tudinho pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. E também, caso perca o programa, vou sair, vou ter que visitar minha comadre, tenho que almoçar e o restaurante é longe. Pode ir tranquilo, porque estamos também no YouTube. É só acessar o canal da nossa querida Rádio Catedral durante a semana e vai encontrar o nosso programa filmado, gente, está lá. E aí o convidado aparece, eu apareço também. Tá bom, gente? Vamos começar avisando qual é o tema de hoje. O tema é perfeccionismo. Quem nunca quis fazer tudo perfeito? Então, se você conhece alguém, se você também se insere nesse tema, fiquem ligadinhos aí que estamos aqui com a doutora Sheila Kellner. Ela que é psicóloga, ela é psicanalista, é professora, é uma das fundadoras do nosso grupo de psicólogos da nossa arquidiocese, que foi fundado lá em 2003, paroquiana da Cristo Redentor Laranjeiras. Eu quero deixar um abraço ao querido pároco Padre Natan e todos os demais sacerdotes da paróquia Cristo Redentor. Sheila tem consultório em Botafogo e eu quero dar boa tarde para ela se apresentar. Boa tarde, doutora Sheila. Boa tarde, Sônia. Nós já nos conhecemos há bastante tempo, porque logo que você veio para cá, trouxe muita novidade de participação para resolver muitos problemas que temos, às vezes, de palestrantes, de juntar, às vezes, formações diferentes. Então, isso veio fazer com que o nosso grupo aqui na Rádio Catedral, a gente fala Rádio Catedral por causa da arquidiocese, né? Nós aqui na arquidiocese crescesse bastante e temos múltiplas participações, múltiplas contribuições e possibilidade até de fazer atendimentos que ocorreram durante a nossa pandemia, que já passou um pouco, mas ainda deixou os seus rastros, né? Então, acho que é bom a gente lembrar, porque os perfeccionistas sofreram muito durante a pandemia. É verdade, Sheila. Mas antes de começarmos até com o tema, a gente tem assim uma orientação. Eu não lembro o seu CRP, então nosso registro profissional. É um pouquinho antigo, né? Lá dos anos 70, né?
Então, realmente é muito longo. Mas CRP 05 aqui, porque é do Rio de Janeiro mesmo, né? Da região do Rio de Janeiro, e é 055856. Às vezes até esqueço, porque eu estou tão imbuída das coisas que faço, não fico preocupada. né? Dificilmente agora, quando eu estava mais dentro da carreira universitária, estava mais preocupada com os registros profissionais, mas agora a gente fica mais em casa, então os números ficam para lá. É verdade. Mas o tema de hoje está muito interessante, né? Perfeccionismo. E antes eu quero dizer também que eu tenho assim, muita gratidão à doutora Sheila, porque foi ela quem fez a ponte foi minha coordenadora no grupo Atender, e ela fez a ponte, porque me convidou a participar de um programa de rádio, me convidou a participar aqui do grupo dos psicólogos, isso lá atrás, em 2008. Né? Veja, temos essa amizade, esse caminhar, né? Na nossa catolicidade há muitos e muitos anos. E é com gratidão que eu assim apresento a doutora Sheila Kellner, que muito contribui com o grupo, é incessante, é incansável. Então, Sheila, vamos hoje começar com o tema perfeccionismo. Vamos falar um pouquinho, então, aos nossos ouvintes, o que é esse perfeccionismo? Bem, perfeccionismo realmente é um traço que tem as pessoas que são uma tendência a serem obsessivas, a ter uma ordenação rígidas das coisas. Portanto, é que o perfeccionismo, apesar de a gente pensar perfeição, quem não quer perfeição? Você mesmo logo no início falou nisso. Quem não deseja ser perfeito? Mas a perfeição, nós sabemos que é alguma coisa que vai muito além da nossa vida do dia a dia. É lógico que a gente quer fazer o melhor possível, oferecer o melhor de nós, encontrar o melhor de tudo em tudo aquilo que nos cerca. Porém, é importante pensar que perfeição não quer dizer obsessão. Não quer dizer que a pessoa tenha que se manter na realização de qualquer tarefa, digamos assim, na consecução de tudo aquilo que é possível fazer, como se nada tivesse possibilidade de ter influências que interfiram nessa perfeição. Isso. Então, é um comportamento caracterizado pelo desejo de realizar as tarefas de modo perfeito, e não se admite nenhum outro resultado que não seja a perfeição. Ora, isso causa tremendas emoções, pressões mentais naquilo que a pessoa se mantém apegada, ou seja, ela quer que os outros sejam aquilo que ela está vendo. O foco dela não é fazer só o perfeito para ela, mas ela quer que o outro faça o perfeito para satisfazer. E isso, certamente, Sheila, cria um desgaste muito grande. O desgaste emocional é muito grande. Na realidade, o grande problema do perfeccionista é que as emoções dele ficam, vamos dizer... oscilam muito, desgastam oscilam, não, mas ele se sente muito restrito àquilo, e ele não consegue ver as outras situações. Sim. Então, o perfeito tem que dominar o ambiente todo, e isso é impossível. Sim, né? Claro. Então, o comportamento
é uma decorrência de adventos de vários fatores, e nem sempre aquilo que a gente quer fazer permite que ela seja feito com toda aquela perfeição. Aí alguém pode dizer, bom, mas nós vemos obras de arte que estão aí, são perfeitas. Sim, são perfeitas porque o indivíduo colocou todo o seu desejo de arrumar, mas não se misturou a isso, né? Tem até aquela célebre historinha, né, do escultor que estava fazendo a imagem de... Acho que era Noé, não. Que ele bateu com o martelo, dizendo parla, porque estava tão perfeito que ele queria que a estátua adquirisse a vida, né? Meu Deus do céu. E realmente isso não é possível, a pessoa se deixar dominar por tanta força de perfeição, que não é realmente algo que possa ser imposto aos outros. Daí as relações se tornam, às vezes, difíceis. Difíceis, né? Muito difíceis. Eu, como disse, perfeição, esse desejo de perfeição tem coisas positivas e negativas, mas positivo é só a satisfação de ter a coisa. Mas negativos é o relacionamento que se torna difícil com todos aqueles que estão se mantendo em relações com ele por alguma coisa, né? Então, realmente, num ambiente de trabalho, por exemplo, o chefe que quer tudo perfeito, né? Acaba sendo tão exigente, que alguns funcionários se adaptam, mas sim, é meramente torna-se uma relação só de obediência a realizar alguma coisa, mas que não está realmente, às vezes, com alma naquilo que está fazendo. E desadaptativos, que levam a uma relação entre as pessoas. Esse é muito exigente, não posso fazer isso. E aí o ambiente pode se tornar desagradável, né? O perfeccionismo de uns pode ser muito desagradável para outros. Então, né? O que estamos entendendo, doutora Sheila, é que uma pessoa perfeccionista, ela acaba por estabelecer internamente padrões muito elevados, né, a serem mantidos, e isso dificulta tanto a relação pessoal, né? Imaginar uma pessoa no relacionamento com outro, se o outro não lava a louça do jeito que ela quer, mas então fica uma relação quase que inviável. Você, né, vê isso perfeitamente. A pessoa, vamos pegar a questão de lavar louça. Tem que lavar. Não, primeiro tem a ordem. Primeiro você lava os garfos, depois você lava as facas, depois você lava as colheres. Por quê? Né? Uma perfeição na ordem até da execução de uma tarefa que não tem essa necessidade de tal colocação. Eu sei que é um exemplo muito pífio, mas acontece que a verdade é que as pessoas querem a toalha seja dobrada neste sentido. As coisas têm que ser empilhadas daquela maneira. Primeiro você tem que espanar para depois varrer. Tá, pode até ter uma lógica, e isso é perfeito. Mas, às vezes, o que espanou tem que ser retirado pela vassoura logo mais embaixo. Mas vejam... Então, realmente, que é um feito excessivamente. Sim. É um programa de psicologia e espiritualidade da nossa querida Rádio Catedral FM 106.7. Hoje, neste domingo repleto de sentido, neste domingo repleto de bênçãos, estamos aqui nos estúdios da Rádio Catedral, no programa Viver Bem, falando sobre
perfeccionismo. Você conhece alguém perfeccionista? Às vezes a pessoa perfeccionista é até chata, né? Acaba nos chateando muito com aquela mania de querer tudo perfeito, de não aceitar esse outro tal como ele o é e querer fazer tudo muito perfeito do ponto de vista dele. Nós, como psicólogos, eu estou aqui com a doutora Sheila Kellner, que é psicóloga e psicanalista, recebemos na clínica, muitos pacientes em nossos consultórios, uns que são levados pelo próprio perfeccionismo, porque foi orientação, seja de médico, seja de amigo, e outros por conviver com pessoas que são perfeccionistas. E, claro, acabam tendo conflitos existenciais. E a doutora Sheila está abordando com muita leveza, mas com muita propriedade científica, esse tema sobre o perfeccionismo. Se você tem algo a contribuir, se você quer fazer uma pergunta, encaminhe aqui pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br e também vocês podem encaminhar pelo nosso Instagram, PGM Viver Bem. A pergunta que chega, doutora Sheila, é: o perfeccionismo é uma doença? A gente pode dizer que, de certa forma, é uma doença porque apresenta as características de trazer rigidez demasiada na sua conduta emocional. Por quê? Porque tem sempre a necessidade de estar no controle. E isso é uma rigidez, é uma forma em que o mental tem que, às vezes, ser pensado de uma forma diferente, que é lógico que você tem que ter controle daquilo que você faz ou que não faz, mas acontece que não pode deixar de que se torne um transtorno psíquico. Sim. Pois é, e é isso que vai ser, digamos assim, a psicologia vai ter que trabalhar isso. Por quê? Porque às vezes até o psiquiatra vai nos mandar alguém para conversar sobre como desmanchar, digamos assim, esses núcleos de excesso de rigidez. O que coisas levaram a essa rigidez? Podem, às vezes, serem traumas ocorridos na infância, alguma situação, alguma exigência que tenha feito e que foi assimilado psiquicamente pelo indivíduo de uma maneira muito negativa. E o perfeccionismo pode vir gerado de alguma coisa que era pedido à criança com muita exigência, que ainda ela estava na fase de desenvolvimento de aprendizagem e foi exigida de tal forma que se tornou aquilo um trauma que o transformou em pessoas que afetivamente não respondem bem às outras pessoas. Então, realmente, a pessoa, ou a situação, ou a alimentação, então, a forma com que é exigida a criança torna-se traumática e pode-se realmente, isso a gente tem que identificar com muita dificuldade, né? Porque são pressões que vão se fazendo sobre ela e se recalcadas para o seu inconsciente e que transformam, se manifestam emocionalmente em atividades de exigência de muito controle sobre o outro. Então, lembre-se que o foco do perfeccionismo não é só o ato ou o objeto que ele quer trabalhar perfeitamente, mas é também que o outro execute as coisas ou responda às coisas com a mesma perfeição. Então, é isso que nós podemos dizer. Sim, quando o psiquiatra fala
em transtorno obsessivo-compulsivo, é uma coisa que é uma, vamos dizer, uma doença, entre aspas, né? Mas é um comportamento emocional que representa uma dificuldade de relacionamento com o outro. Né? Você tem também anorexia, por exemplo, alimentar. Por incrível que pareça, faz parte da relação entre a figura, a estética do indivíduo, né? E que ele quer ser, se olha no espelho e se vê magro, ele se vê gordo, aliás, e quer ser magro. Então, isso nós vamos tratar em outras situações, mas é uma forma de perfeccionismo lamentável, doente, e que precisa, obviamente, de uma psicoterapia para que ele possa evoluir. É muito interessante quando a doutora Sheila coloca, quando os psiquiatras nos encaminham. O psiquiatra é o profissional, é o médico competente por prescrever as intervenções medicamentosas, né? Nós, psicólogos, até estudamos muitos, sabemos dos CIDs, sabemos dos psicofármacos, mas não temos a competência de prescrever. Então, exatamente, é muito interessante esse caminhar junto com o médico, né, para tratar de um mesmo paciente. E nessa troca, nós identificamos, né, o próprio DSM-5 nos permite identificar o perfeccionista, a pessoa perfeccionista, tal como a doutora Sheila bem colocou, dentro de um transtorno obsessivo-compulsivo. Vocês já ouviram falar em TOC, né? Transtorno obsessivo-compulsivo. Então, está ali o conjunto de sintomas que leva a pessoa a uma angústia, a algo para além daquilo que ela possa até controlar. E isso é possível, o controle, o autocontrole, a partir desse caminhar psicofármaco e psicoterapia, ou seja, psiquiatra e a tratamento psicológico. A pergunta até que chega da ouvinte da Pavuna, ela pede não a identificá-la. É uma moça, uma jovem, e ela pergunta assim para a doutora, para nós, né? Quais são as características de uma pessoa que pode ser identificada como perfeccionista? Bem, a trama geracional pode, às vezes, responder a alguma coisa. Ou seja, por que as pessoas se tornam perfeccionistas? Vem do ambiente familiar ou do ambiente comunitário onde ela se encontra, que vão exigindo determinadas coisas que a pessoa se sente necessitada em responder a essas exigências. Por quê? Porque ela se sente fragilizada caso ela não tenha essa capacidade de resolver tudo. Ela vem, como diz, querendo responder a uma demanda que fazem a ela vai se não se conscientizando, mas introjetando determinados comportamentos que parecem poder responder à situação que buscam nela. Então, ela começa a buscar alguma coisa em si que não estão no ambiente dela. Aí ela ia, para, corta esse pedaço, por favor. Achei que você estava indo bem. Não, acho que... Aí você passa a borracha aí. Passa a borracha, por favor. Vou voltar. Não, é porque ficou muito...
longa característica, a gente pode falar daquela coisa aqui do É. foco, né? Pois é, Que a exato. pessoa fica extremamente Pois é, exatamente. focada. Eu é que perdi o foco. Sim. Acontece, ele apagou lá. É. Podemos voltar? Posso. Aí eu vou fazer a mesma Faz a pergunta, tá? pois é. E aí, doutora Sheila, chega agora uma pergunta de um ouvinte, ela não quer se identificar, mas de qualquer forma nós agradecemos, é uma jovem, e ela diz que é ouvinte da Rádio Catedral e mora na Pavuna. A pergunta para o programa é: quais são, doutora Sheila, as características de uma pessoa que pode ser identificada como perfeccionista? Bem, na realidade, a pessoa, em função, talvez até da sua criação ou da sua relação geracional com seus pais, ou com as famílias, ou com a comunidade, ela se senta muito insegura de si mesma. Sim. E nessa altura dos acontecimentos, ela vai introjetando para ela a necessidade de se focar em coisas em que ela possa vamos dizer, se apoiar para poder viver bem. Ou seja, ela quer que tudo ela esteja sob o seu controle, que ela possa controlar aquilo para não ser cobrada pelos outros. Ela começa a se cobrar tanto, 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 que entra na questão do seu perfeccionismo, da sua capacidade de controlar as coisas que são exigidas dela, ela passa a exigir no outro. Então, o foco que ela tem no outro, o foco que ela tem sobre a possibilidade de não ser pega de surpresa por qualquer situação, ela quer perfeição, não quer receber crítica de forma alguma. Então, ela quer que o outro também colabore para que essa crítica não seja feita e que tudo possa ser visto pelos outros como a obra-prima da sua realização. E muito importante isso que você traz, Sheila, porque, claro, sou psicóloga, mas sou humana. E por muito tempo eu sou uma pessoa detalhista, até hoje. Mas, gente, com moderação, né? Como Exato. psicóloga, a gente sabe. Mas sou uma pessoa detalhista, sou uma pessoa muito organizada, segundo o meu marido, fala: você é muito organizada. Aí me chama a atenção porque há algum tempo atrás, há muitos anos atrás, eu fazia terapia e esse perfeccionismo me afetava. Porque eu me desgastava muito eu ser tão focada. E me lembro também, e aí eu gostaria que a doutora Sheila até alongasse para os nossos ouvintes, me lembro a cobrança da minha mãe, em que nós, eu e minha irmã, pudéssemos deixar tudo perfeito. A cama, levantou da cama, deixa tudo arrumadinha. Eu sou da época que as mães ensinavam os filhos a costurar, passar roupa, ainda mais filha mulher, tem que saber tudo. Então, tinha que ficar aquele lençol, gente, muito esticadinho. E isso acabou tendo um reflexo na minha vida, já na fase adulta. Hoje, pós-tratada em psicoterapia, né? E hoje uma mulher já casada, avó, enfim, posso dizer que me preocupou muito. Então, gente, o que eu trago é que muitas das vezes, quando a gente ou algum outro nos aponta que somos extremamente organizados ou perfeccionistas, que a gente atente, faça essa escuta. Somos humanos, passíveis de ser atingidos, né, influenciados por isso, né, doutora Sheila? Pois é, Sônia, a verdade, tudo isso é verdade, foi exigido de você, foi exigido de mim, mas o problema é que o perfeccionismo não é
porque se todo mundo for fazer tudo de qualquer maneira, realmente, como diz, para que ordem não haveria nenhuma nação que pudesse se organizar. Tudo tem que ter uma ordem. O problema do perfeccionismo é quando ele extrapola aquilo que é considerado normal pelo grupo. E, evidentemente, é aquilo que está causando mal à pessoa. Por exemplo, se a pessoa só consegue ver as coisas, se forem colocadas, os objetos dispostos na mesa de uma determinada maneira, não pode ser de outro, insistentemente, isso é que se torna doentio. Por quê? Porque começa a ocupar um espaço da produtividade da pessoa que independe da sua real necessidade, mas começa a ocupar um espaço com coisas que não são úteis a ela, tornam-se obsessivas, tornam ocupar a sua mente com coisas que não há necessidade de existir. O seu relacionamento se torna prejudicado por exigências que não têm nada a ver. É claro que nós temos que ser corretos no nosso trabalho, nós temos que ser corretos nos nossos relacionamentos, nós temos ideais para cada uma das coisas. Tudo isso é perfeito que a gente faça, né? Veja bem, mas não é uma coisa que possa trazer um bem-estar. Quando a coisa não chega, transforma-se em falta de bem-estar para a pessoa e para as outras pessoas com quem ela convive, isso é doença. E é isso que a psicoterapia pode ajudar a conhecer, verificar, analisar, tirar dali aquele excesso de coisas que não são úteis a ninguém. Nem ela, nem a própria pessoa. Obrigada, Sheila. E tem aqui a ouvinte Sandra Mota, de Bangu. Ela faz a seguinte contribuição, a seguinte pergunta. E existem pontos fortes numa pessoa que é perfeccionista? E me veio logo à mente, doutora Sheila, que se o perfeccionismo, né, ou a pessoa perfeccionista, ela está num ambiente organizacional, por exemplo, num ambiente de trabalho, esse profissional acaba se destacando, porque ele é focado, ele é organizado, ele é extremamente organizado. Então, me veio à mente, isso se é que se pode chamar de pontos fortes. Para a organização, para o trabalho, para o empregador, será pontos fortes. Ter aquela pessoa que focada, não vou chegar, não vou atrasar, minha mesa de trabalho é perfeita. Enfim, mas o relacionamento talvez seja prejudicado. O relacionamento talvez seja prejudicado, pois quando a gente diz que existe no perfeccionismo algo positivo e algo negativo. Positivo, porque é lógico, tudo que demanda uma cadeia de realizações, é importante que as pessoas os façam corretamente, com foco de fazer tudo correto, para que haja um sucesso lá no fim. Né? A cadeia de pessoas que trabalham, por exemplo, numa empresa, umas coisas dependendo de outras, é lógico. É como a gente fala, na cadeia de produção. Por que inventaram as máquinas para fazer? Porque as máquinas é que tem que fazer tudo, montar certinho. Porém, isso, também as máquinas às vezes quebram e saem. E aí, o que é? Atrapalhou a perfeição, digamos assim, saiu do caminho. Mas, para isso, é perfeito que as pessoas possam entender que tem que fazer correto, arrumados, etc., mas que tem que existir uma maleabilidade no seu comportamento. Então, ele deixa de ser o perfeccionista para ser perfeito apenas, né? Para ser simplesmente a pessoa que executa bem.
Então, é importante entender que quando a pessoa está exagerando, há uma necessidade de que alguém aponte que existe um extra para que ela possa voltar à normalidade. Por isso que a gente fala que se alguma coisa está afetando emocionalmente a relação entre as pessoas, é necessário que seja analisado e corrigido. Então, o perfeccionismo deve manter a sua busca de fazer corretamente, mas entender que existem pontos que ele não pode exigir dos outros a mesma situação. Sim. Então, é importante, portanto, que a pessoa tenha essa capacidade de se perceber no relacionamento com o outro para que o seu trabalho possa decorrer corretamente. Perfeito, doutora Sheila. E o programa acontece todos os domingos aqui na nossa amada Rádio Catedral FM 106.7. O programa Viver Bem vai ao ar de 14 às 15 horas. Às vezes tem um domingo, outro, né, como o Domingo da Misericórdia. Enfim, tem domingos que o programa, pela grade da rádio, não vai ao ar, mas fica lá no YouTube, fica lá no canal da Rádio Catedral. E hoje nós estamos aqui com a doutora Sheila Kellner, ela que é paroquiana da Cristo Redentor de Laranjeiras, ela que é responsável por um grupo também, Grupo Atender, ela também é daqui, compõe o nosso time do grupo do programa Viver Bem e do grupo dos psicólogos católicos da nossa arquidiocese. Hoje a doutora Sheila Kellner está abordando o tema perfeccionismo. Esse tema foi a pedido de uma grande ouvinte aqui, nossa amiga da rádio, e ela pediu que abordássemos, tratássemos, conversássemos, pontuássemos sobre o tema perfeccionismo. A pergunta que chega de alguém que não quer se identificar, e ela diz assim: existem dicas práticas para evitar cair no abismo do perfeccionismo? Dicas simples, dicas práticas, doutora Sheila. Bem, se as pessoas mantêm uma relação afetiva com as pessoas no seu entorno, familiares, amigos, locais de trabalho, e que conseguem mostrar para ela alguma coisa, por exemplo, se ela está se tornando muito exigente e alguém lhe aponta esse aspecto desse exigência de perfeição que a pessoa está entrando, ela pode, como diz, raciocinar, ver se o seu foco está realmente no seu relacionamento com as pessoas. Porque se ela não estiver, se ela estiver só pensando naquilo que ela tem que fazer, que ela quer exigir, que aquilo tem que ser feito, e pegar coisas para serem feitas independentes do seu relacionamento com as pessoas, ela consegue vencer um pouco ou aceitar a sugestão de discutir o aspecto do seu perfeccionismo, das coisas que ela está exigindo dos outros, ela conversar com outras pessoas e até reconhecer que talvez ela esteja precisando de alguém mais habilitado a lhe orientar do que ela está se metendo, digamos assim. Então, é realmente a pessoa, para reconhecer, às vezes ela não reconhece sozinha. Sim. Então, é necessário que as pessoas que estão no seu entorno possam lhe apontar
As pessoas não são psicólogas, não são, mas estão relacionadas a ela. E quando ela é acordada para o fato de que está sendo extremamente exigente, extremamente controladora, ela pode buscar ajuda para conseguir se afastar desse controle excessivo. Ressignificar, né? Desconstruir. Porque as palavras atualmente são várias, né? Porque, na verdade, assim, nessa pergunta da ouvinte que não quer se identificar, eu quero dar uma colaboração. Se ela está pedindo uma dica prática, a primeira coisa que eu indico, eu não sou mais, digamos, uma pessoa perfeccionista, mas eu busco fazer sempre tudo muito bem feito. Mas o bem feito nunca será perfeito, né? Porque perfeita, a perfeição só Deus. Então, ter em mente, minha dica prática, ter em mente todos os dias que a perfeição, ela não existe, que perfeito só Deus. Outra dica, se abrir mais o coração, ser mais receptivo às críticas, às observações alheias, de pessoas, se nos observam, ter a mente que aquela pessoa se importa com a gente, ela não está criticando, ela está nos observando, dizendo, amigo, você está fazendo isso demais, você pode relevar mais, você pode não ser tão inflexível, então ser mais receptivo à crítica, porque quando a gente revê, né, com o coração, nós nos tornamos pessoas mais fortes. As dificuldades, ela nos ensina muito, é uma oportunidade para aprender e melhorar como pessoa. E realmente procurar fazer tudo bem feito, nunca perfeito. Essa é a minha dica. A ideia, como diz assim, nós estamos muito habituados a orar, né? Às vezes a gente tem que orar para vir ou pensar numa coisa mais leve para o nosso relacionamento com o outro, né? Usar a nossa misericórdia para conosco mesmo. Sim. E para com o outro. Nós pedirmos misericórdia para que os nossos pensamentos possam ser levados a uma realização produtiva para todos. A pergunta que chega da produção é: qual o tratamento para o perfeccionista? Acho até que já falamos nós falamos disso. Realmente. O tratamento realmente é ele ser levado a pensar sobre essas exigências que faz a si mesmo, isto realmente dentro do atendimento psicoterápico é muito fácil de levar mais o indivíduo a raciocinar sobre ele mesmo, porque na realidade as decisões para compreender que perfeição só de Deus e ele tem que trabalhar o melhor possível, mas aquilo que é plausível para todos, então realmente deixe o seu trabalho para conversar, para fazer a sua autoanálise junto com uma, vamos dizer assim, uma pesquisa junto àqueles que podem lhe orientar. Perfeito. Outra pergunta é quando que o perfeccionismo pode se transformar em uma doença psicológica? Porque falamos de doença, falamos do transtorno. Quando é que o perfeccionismo pode se transformar em doença psicológica? Bom, acredito que se transforma, eu acredito, porque aí, nessa altura, vamos dizer, não existe nenhum marco que diga isso é transformador. Mas quando a pessoa não consegue sair daquele foco, fica fazendo aquilo repetitivamente,
fica fazendo aquilo de uma maneira que incomoda os demais que o cercam, como uma atividade que não tem sentido nenhum ser feita. Esse perfeccionismo, por exemplo, é aquele que fica dobrando as coisas o tempo todo, fazendo, arrumando, e às vezes está atrapalhando até as outras situações que tem que existir na casa. Isso realmente incomoda, ver que a pessoa está perdendo a sua relação com as pessoas e fazendo uma relação objetal, uma relação que não leva à produtividade pessoal de forma alguma, mas sim para alguma coisa que não tem sentido nenhum, nem para a pessoa, nem para os que a cercam. Verdade. E já se falou aqui, né, doutora Sheila, que o perfeccionismo está ligado a uma série de transtornos de comportamento que afeta a saúde mental. Então, é preciso, sim, ficar atento, que a doutora Sheila bem coloca, sobre essa compulsão, né? E quando se percebe, se a própria pessoa não perceber, mas quem convive com ela perceber, que faça com amor, né, uma orientação para que esta pessoa procure um profissional capacitado na saúde mental, que é o psicólogo. Então, um processo de psicoterapia vai ajudar muito a pessoa a sair daquela angústia, daquela ansiedade fora do eixo. Isso é muito importante, gente, porque o perfeccionismo vai aparecer não como uma ferida na pele, mas sim como um comportamento desajustado, que é isso que a doutora Sheila tá trazendo, né? É isso, doutora Sheila? Exatamente. Quando um comportamento sai daquilo que a gente chama resultados normais, ou situações normais, obviamente, porque, claro, qualquer pessoa pode ter alguma crise em qualquer momento, mas se ele repete a crise constantemente, é um comportamento obsessivo. E essa crise pode produzir coisas péssimas ou coisas que até se resultam numa obra de arte até, mas que não será perfeita porque foi resultado de alguma situação inadequada. Nos pediram aqui, doutora Sheila, que falássemos um pouco mais do que é positivo, de algum ponto positivo. Já falamos, né, de pontos fortes. Existe algum outros pontos positivos sobre uma pessoa perfeccionista? Eu já inicio dizendo que ser pessoa já é muito positivo, porque somos todos filhos de Deus e irmãos, graças a Deus. E que temos as nossas fragilidades humanas, temos nossos equívocos, temos nossas misérias, temos nossos transtornos, sintomas, que podem se tornar transtornos, podem se tornarem uma doença, mas que, graças a Deus, existem. Deus criou os psicólogos, né? Deus criou os psiquiatras. Então, existem mais pontos positivos sobre ser perfeccionista? Os pontos positivos do perfeccionismo, como eu disse, sempre que quando levam a adaptações de situações vivenciais que tendem a ser agradáveis. Por exemplo, certos protocolos de relacionamento, a pessoa coloca sempre a maneira formal de receber as pessoas numa reunião. Existem protocolos que são agradáveis. E pode ser, realizar o protocolo corretamente torna a vida de muitas pessoas muito, muito mais agradáveis. Por exemplo, né? Não quero dizer que é só isso, mas
tudo que, vamos dizer, servir adequadamente, todas as profissões que têm algum relacionamento pessoal assim mais direto, quando executadas dentro daquelas regrinhas que são aperfeiçoadas a cada momento, são agradáveis. Então, isso faz com que as pessoas possam ser melhor aceitas. Mas não é só isso. Em qualquer profissão, a pessoa pode fazer positivamente o seu, desde que não haja um exagero. Então, tudo isso leva a pessoa a controlar um pouco o seu perfeccionismo. Sim. Falando de pontos positivos, me recordo em um determinado trabalho numa instituição, um chefe lá elogiar, né? Havia uma avaliação de desempenho e eu atenta, né? Não era comigo, mas um chefe chegou e elogiou uma pessoa com a seguinte expressão: ele foi melhor avaliado, isso numa equipe, porque ele é detalhista. Então, essa questão, aí, nessa pergunta, se existe algum ponto positivo, eu falei, é de ser detalhista, é um ponto positivo, que ser detalhista. levou a uma boa avaliação da chefia, né? Mas tudo que não seja excessivo. O detalhista é um perfeccionista, mas não é alguém que está atrapalhando a vida do outro. Isso. Então, em tudo buscar o equilíbrio, né? Tudo que você busca o equilíbrio, o que você busca a perfeição sem preocupação de atingi-la, mas busca a perfeição do fato, né, naquele momento, para aquela situação, sem extrapolar para outras. E, gente, o programa Viver Bem acabou só hoje, só nesse domingo. Quero agradecer em nome de toda a Rádio Catedral, em toda a nossa equipe técnica, Isoneto Costa, Elizabeth Martins e os demais amigos aqui da Rádio Catedral. E agradecer em especial, querido e amado ouvinte, a sua audiência. Doutora Sheila aqui também. Receba nosso muito obrigado, nossa gratidão e peço que dê o seu contato e já recebe o nosso convite para voltar no próximo domingo. Dê o seu contato e deixe uma mensagem aos nossos ouvintes. Bom, muito obrigada pelo convite. Eu confesso que há algum tempo que eu não falava sobre perfeccionismo, porque não tenho tido muita procura, minha agenda não tem encontrado pessoas que estejam precisando disso. Tem encontrado pessoas com outros tipos de problemas que estão sendo mais constantes. Mas, enfim, essa é a ideia. Embora não seja um transtorno extremamente negativo, ele é um transtorno que tem que ser considerado também e que as pessoas possam buscar ajuda quando se sentirem vítimas, digamos assim, de uma situação como esta. Atualmente eu só estou atendendo pessoas lá no grupo que atender lá na igreja do Cristo Redentor e eventualmente no meu consultório particular. Telefone de contato 21, né, claro, 996371693. E eu quero agradecer mais uma vez e deixar também uma gotinha de reflexão, uma mensagem, né? A minha mensagem de hoje é que não somos perfeitos, gente, mas acreditem, teremos sempre a oportunidade de melhorarmos e nos colocarmos no caminho certo. Sabe por quê? Para que possamos viver bem
a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.